have any idea who you're talking to. Bem-vindo ao canal, eu sou a Anny Cortez e hoje a gente comenta o começo da 6ª temporada de The Walking Dead. A última temporada de The Walking Dead não foi lá tão incrível assim. The Walking Dead é uma série que, pra mim, foi muito importante. Comecei a assistir ela em 2011 e era sempre incrível. Aqueles 6 episódios foram maravilhosos e, apesar de ser um pouco lento em algumas temporadas, por exemplo, na 2ª e 3ª, a série vem se desenvolvendo muito bem. A gente ainda gosta bastante dos zumbis, a história ainda é consistente, apesar da lentidão. Mas ainda assim, ainda inspira aquela coisa de que, nossa, legal, vamos ver o próximo episódio. E a gente torce para que não seja ruim. E ao mesmo tempo que a gente vê que em alguns momentos é ruim, é tedioso, a gente fica... Pô, vamos lá, gente, torcendo para que a série melhore. Os últimos episódios da temporada anterior foram desse jeito. Alguns episódios eu simplesmente ficava entediada e não conseguia continuar a assistir sem passar pra frente. Apesar de tudo, eu ainda tinha esperança de que o arco de Alexandria fosse mais instigante, mais interessante, porque a gente sabe que a partir do momento que Alexandria chega nas HQs, a coisa fica muito mais intensa. Eu não diria a série, porque a série não é exatamente igual às HQs. A chegar num nível completamente diferente dos outros arcos. E era isso, e é isso que eu espero que aconteça agora que o Rick está em Alexandria. E apesar desses episódios decepcionantes da temporada anterior, eu não desisti. Agora, nesse primeiro episódio da 6ª temporada, eu fiquei muito animada para o que vem a seguir. Primeiro que o valor de produção parece ter sido impressionante. Ok, provavelmente eles usaram bastante CGI na hora de filmar toda aquela horda de zumbis, mas foi impressionante, cara. E ainda por cima, a gente ainda tem uma ótima direção, uma atuação muito boa dos personagens e a gente fica nisso de vamos lá pra seu filho da puta, o que você acha que tá fazendo? Porque a gente realmente acredita no que os personagens estão fazendo. Outro ponto que eu quero ressaltar foi o roteiro. Em um momento a gente está no flashback, em outro momento a gente já está nos momentos atuais da série. O que a gente vê é preto e branco aliado a uma boa história sendo contada. O modo como a história desse episódio foi contada foi muito bom. Eu fiquei completamente ligado nisso. O episódio teve 1 hora de duração e em nenhum momento eu me senti entediada. Não foi daqueles episódios que tem ação o tempo todo, tensão e alguém morre. Aliás, alguém morreu, mas a gente foi feliz disso ter acontecido, né? Mas foi um episódio carregado, tinha muita coisa pra acontecer. Por exemplo, o plano do Rick é uma coisa muito complexa e ele foi contado de forma a você realmente entender de que aquilo podia dar merda em qualquer momento. Já no começo a gente é relembrado de que a Tara tá bem e que o Noah, né, já foi. Aquela morte foi muito tensa, cara. E a gente relembra isso e acaba que fica assim... Ai, ok, pelo menos a Tara tá bem, né? E na mesma cena a gente vê o Glenn e o Nicholas juntos, coisa que a gente tava... Puta que pariu, Glenn, o que você tá fazendo? Você realmente tá perdoando esse cara? Isso que eu tava pensando. Por quê? Esse cara merece morrer. E aí a gente pula pra outra cena onde o Rick e o Daryl estão conversando. O Daryl quer sair pra procurar gente junto com o Aaron, mas o Rick já tá achando que isso não é uma boa ideia. Ele tá meio egoísta, assim, falando, cara, a gente tem que cuidar dos nossos aqui e que o resto se foda. Porque se eles vierem contra a gente tem que estar preparado e que se foda mesmo. Esse aqui é a nossa família e a gente tem que cuidar dela. A gente já sabia disso, a gente sabia que o Rick já estava pensando isso desde a temporada anterior, quando ele teve aquele breakdown lá, porque ele não confia em ninguém e ele acha que as pessoas de Alexandria estão muito acomodadas, elas não sabem sobreviver, elas não vão sobreviver se alguma coisa acontecer. Como ele viu que Alexandria é uma coisa muito viável para se viver, para ficar safe, né? Porque agora ele tem uma criança pequena, aliás, ele sempre teve uma criança pequena, mas agora ele tem um bebê que é a Judith. Então ele tá mais, preocupado com isso e ele tá... Cara, se a gente chegar aqui e aceitar mais um cara e ele for trazer mais problemas. Mas o que a gente percebe é que apesar dele saber, dele querer isso, ele considera bastante a opinião do Daryl. Aliás, os dois têm um respeito mútuo muito forte. Então a gente chega a pensar, uau, existem personagens novos que vão chegar que o Rick vai ter que aceitar. Então provavelmente ele deve ter mudado de ideia por causa do Daryl, que o Daryl quer que mais pessoas cheguem, mais pessoas estejam salvas em Alexandria. No período de produção e pré-produção,
os produtores liberaram um trailer e fez a gente pensar, aliás, especular de que haveria uma rixa entre o Rick e o Morgan, coisa que não aconteceu. Aliás, ainda não aconteceu, talvez aconteça, né? A gente não sabe. Mas o que estava sendo enfatizado no trailer era o tal do Carter, que meio que vai contra as ideias do Rick. Ele é meio... sinceramente, cara, fala sério, aquele cara é ridículo. Eu tava torcendo pra que o Rick matasse ele, mas a gente também tem que considerar que o Rick agora, ele depende de pouco de política, né? Enfim, o episódio foi muito bem construído, muito bem contado e muito bem escrito. Sinceramente, eu dou um 8,5 de 10 pra The Walking Dead, porque foi muito bom, gente. O que esperar do próximo episódio? Simplesmente a maior cena, a cena mais fodástica que vocês vão marcar. Primeiro, se você não quer saber spoiler, fecha o vídeo, que eu vou começar com spoiler agora. Na HQ, existe um momento em que uma horda de zumbis entra dentro de Alexandria. O Rick já tinha perdido a mão pro governador. E aí o Carl acaba perdendo um olho. O moleque acaba ficando meio louco assim, cara. E algumas pessoas acabam sendo mortas. E o Rick fica mais loucão ainda, cara. E principalmente porque uma coisa que todo mundo tá esperando é a morte do Glenn. Ou seja, no momento que isso acontecer, o Rick vai ficar mais loucão ainda. E isso não aconteceu, aliás. A gente fica imaginando, o Rick ficou meio louco agora ali com o negócio dos canibais. Mas o que vai acontecer é muito, muito pior e muito mais complexo. Porque, é claro, tá fazendo caminho pra chegada do Negan, o maior vilão até agora. Esse foi o meu comentário sobre o primeiro episódio da 6ª temporada de The Walking Dead. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal. Semana que vem tem um comentário do 2º episódio. Então, até a semana que vem e tchau!